do ator que vai fazer um cursinho para TV, como se tivesse mágica tirada da cartola, né? Vai, vira assim, porque você fica bonitinho, enviraçado. Não. E tem toda uma formação. Por que os cantores não têm uma formação de história, uma formação de psicologia, de montar o papel? Quantas vezes pergunto ao soprano, ao tenor, ao baixo, o que é o seu personagem? O meu personagem é o Scarpia, na Tosca. Sim, mas o que é o Scarpia? Não, é um barítono. Sim, eu sei que é um barítono, mas e daí? O que ele faz? Qual é a função dele? Que, aliás, a ópera Tosca, a meu ver, deveria se chamar Scarpia, porque é o personagem mais forte. O que ele faz? É um sádico? No fundo, ele é um sádico. O que você pensa do seu personagem? Vamos, na linguagem de vocês, e nossa, deveria ser nossa, dos músicos também, construir o seu personagem. Cada Scarpia é um Scarpia, mas tem que ter o fundamento. E não tem. Você está preocupado com o si bemol agudo que vai cantar, ou com o dó grave, e não está preocupado com o fazer teatro, o fazer o sonho. Bem, afinal de contas, o que é a nossa profissão? Qual é a nossa missão? Falamos aqui, Verônica falou na nossa missão de professores, somos eternos professores. Nós podemos mudar o mundo, sim. Podemos mudar o mundo como professores, nós somos professores o tempo todo. Mas eu penso, qual é a missão de um artista? Seja ele cantor, ator, instrumentista, regente. Na minha visão, a nossa missão é levar para aquele público que nos assiste alguns minutos de felicidade. Alguns minutos de felicidade para algumas pessoas. Estou reduzindo a coisa. Se a gente conseguir levar felicidade, é fantástico. Eu me lembro que muitos concertos que foram gravados e tudo, alguns concertos, terminava o concerto, o público, aquele aplauso, né, que a gente adora, não seja nada, aquilo muito fraquinho, mas o concerto saiu muito bem. A orquestra estava afinadíssima, eu rigi bem, os cantores estavam bem, tudo indo bem, mas foi isso. Outras vezes, o coro desencontrou, o trompa errou a nota, aconteceu tudo, e a plateia urrava, aquele aplauso que a gente gosta. Mas como é que pode? Passados alguns anos, eu fui ouvir as gravações. Realmente, aquelas gravações em que o público fazia apenas isto, não dizia nada. Não havia comunicação. E na outra, apesar dos erros, das falhas, havia uma comunicação. Quer dizer, as pessoas se sentiram felizes. Me lembro que minha mãe, às vezes, chegava em casa e dizia, olha, assisti um filme, meu filho, um filme tão bonito, a moça morreu no final, o marido deixou, aconteceu isso, aquilo, chorando de felicidade. É essa felicidade que eu acho que nós temos que levar para o público. E quando a gente consegue levar essa felicidade e os nossos corações baterem juntos, o que é muito difícil, e vocês todos devem ter experimentado em algum dia de fazer um espetáculo em que os nossos corações, que a plateia, a respiração estava junta com a nossa, os corações batiam juntos, aí nós cumprimos a nossa missão. Não interessa se o trompa tocou certo, se o violino desafinou, se o ator gaguejou, se tropeçou no palco. Eu acho que isso é muito menor. O maior de tudo é a gente levar, repito, felicidade para as pessoas. Esse é o fim. As nossas profissões são meios de fazer com que as pessoas sejam melhores. Muito obrigado.
plateia se manifestar também, fazer perguntas ou comentários. Queria só abrir, se é uma pergunta. Só um momento de felicidade agora. Assim, os 3 depoimentos muito ricos e muito vivenciais, né, a partir da experiência. E trouxeram, sim, muitas questões a respeito do que é pedagogia. Mas eu, que sou muito fã do maestro, queria só agradecer, porque o senhor não trouxe o que é pedagogia, o senhor deu uma aula de pedagogia agora para nós, né? Fez pedagogia com a gente agora. Obrigada. Na realidade, eu queria fazer uma pergunta que se divide em 2 itens. Puxando um pouco a sardinha para o lado em que eu trabalho aqui na SP, que é mais vinculado àquilo que a gente chama de intérprete, ator, atuador, para vocês 3, que têm um trabalho direto com essa figura, quais são as coisas sintonizadas com aquilo que a Verônica chama de contemporaneidade, com o nosso aqui e agora, que mais inquietam vocês, que vocês acham mais importante no trabalho, no trato, seja na formação, seja no processo criativo, com o intérprete? E a segunda parte da pergunta é, para vocês, como é que se pauta hoje a relação de um encenador com o intérprete? Eu queria falar um pouco sobre essa questão da felicidade. Outro dia me perguntaram, Antônio, você é feliz? Eu disse, eu não, eu sou completamente infeliz. Aí disseram, mas como você é infeliz? Isso é, qualquer ser humano é infeliz até o final da vida, né? A gente não sabe quem a gente é, porque que a gente está fazendo aqui, nem para onde a gente vai, né? Essa é uma questão metafísica, sabe, eterna, né? Evidentemente, a gente fica feliz em alguns momentos da vida, né? Por alguns acontecimentos, algumas descobertas, alguns insights, etc. Mas, basicamente, todo ser humano vive esse drama, né, trágico da existência, de a gente não saber nunca o que a gente está fazendo aqui neste planeta que rodopia aí pelo cosmos sem a gente saber para onde, né? Então, a questão da felicidade, eu acho que na relação com o público é uma questão bastante polêmica hoje em dia, porque eu entendo que a missão, na verdade, seria realmente de trazer momentos de felicidade para o público. Mas o entendimento hoje do que é felicidade, na questão da relação espetáculo e público, se pauta pelo seguinte: os momentos de felicidade são apenas aqueles em que se dá muita risada. Aí sim, sabe, é engraçado, é legal, todo mundo sai feliz, né? Não tivemos muito o que pensar, foi ótimo, né? Ao passo que refletir sobre determinados temas que dizem respeito à existência humana não é considerado felicidade, não é entretenimento. Entretenimento, hoje em dia, está voltado e está fixado naquilo que as pessoas saem dali do teatro felizes porque não tiveram que pensar em porra nenhuma, né? Então, isso é uma coisa que eu acho bastante questionável e que eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente refletir sobre ela. A outra questão que você coloca do encenador, eu acho o seguinte: eu acho que o encenador antigo, velho, não tem mais lugar nesse mundo, sabe? Aquele que dá gritinhos com os atores, sabe? Que tem chiliques, sabe? Que diz, não é isso, não é aquilo, sabe? Esse encenador não tem mais espaço nesse mundo, porque eu acho que tem uma coisa que é profundamente necessária, que é a relação emocional e afetiva para que a gente consiga e objetive aquilo que a gente realmente espera que o
que aquilo que a gente está fazendo enquanto processo de trabalho resulte bem. E resultar bem significa estar feliz com aquilo que está fazendo, né? Ter prazer com aquilo que está fazendo. E que na questão do teatro, o trabalho é coletivo. Então, esse coletivo, eu acho que ele tem que estar absolutamente certo, seguro e convencido de que aquele trabalho não é de um encenador, mas é uma encenação que pertence a todos. Tem duas coisas assim que me ocorrem quando você fala no que trabalhar com os intérpretes, e talvez eu chova um pouco no molhado, porque afinal de contas me considero sua parceira de trabalho aqui. E uma coisa que eu acho, duas coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira delas é de que modo compartilhar, conduzir o ator para uma qualidade de presença. Como fazer com que, eu acho que é a mesma coisa, na verdade, as duas que eu estava dizendo, mas como fazer com que as pessoas de fato estejam vivendo o aqui e agora, consigam ficar de fato presentes naquilo que elas estão fazendo. Porque eu acho que a gente vive uma contemporaneidade muito conturbada, muito tumultuada, a gente é atravessado por muitos estímulos, então ficar de fato naquele momento agindo naquilo que está sendo proposto é uma grande dificuldade para toda e qualquer pessoa, e para o ator especialmente. Acho que isso tem que ser uma busca constante dessa presença. E para mim esse papel do encenador tem que ser ele tem que ter inicialmente uma função de provocação, porque ele tem que criar uma provocação suficientemente interessante para fazer com que essas pessoas queiram caminhar com ele. E depois ele tem que ser um bom ouvinte, um bom receptor, porque pelo menos do modo como eu trabalho, e eu acredito que um encenador deva trabalhar, os atores são os grandes fomentadores, cultivadores das provocações do encenador. E ao mesmo tempo ele tem que ser um conciliador, um administrador, desses desejos coletivos, para que na hora em que ele está de fato como primeiro espectador, esses atores que estão lá agindo, atuando no presente, têm que confiar plenamente no que esse cara está vendo. Porque quando o ator está em cena, ele não tem noção, consciência total daquilo que o espectador está vendo. Acho que é isso. Interessante as suas perguntas. Eu, quando começo a dar uma aula de regência, eu digo que pergunto aos alunos qual é a primeira qualidade que um regente deve ter. A maioria diz ouvido. Óbvio, um pianista tem que ter mão, senão não toca. Mas a primeira qualidade que ele deve ter é liderança, relações humanas. Essa ideia que o Tônio falou do diretor que dá gritinhos e que faz isso, no campo da música, Toscanini. Aliás, eu aprendi os palavrões em italiano ouvindo gravações de Toscanini. Ele dizia muitos. O regente, hoje, ele é um líder, sobretudo um líder. Eu acho que a função nossa, acho que um diretor de cena, um diretor de teatro também, é tirar o máximo do seu, entre aspas, comandado. Saber até onde essa pessoa pode ir e fazer o seu máximo. E esse o seu máximo, não tem outro jeito, é aquilo. Quer dizer, o diretor, a meu ver, tem que ser, sobretudo, um líder. Sem liderança, ele não vai fazer nada. Me lembro de um livrinho, do Manual do Bom Vendedor, que fala sobre liderança. O antigo líder era aquele que dizia, vá. E o líder moderno diz, vamos. Estar juntos. Eu acho que é por aí que tem que ser.
minha fala vai no sentido de que nesse curso de teatro aqui da SP tem muitos sonoplastas também, né? E eu queria só perguntar para a mesa e para o maestro, acho que tem uma relação mais próxima com isso, qual que é a sua prática, o seu trabalho de abordar, né, uma ópera, a sensibilidade da música, qual que é a sua prática que você passa para, né, pros atores, cantores, para eles se sensibilizarem com aquela ópera, com aquela obra que você tá provocando, e também para os outros aí, participantes, qual que é esse papel da música que vocês colocam às vezes no processo de relação com os seus aprendizes, com os seus alunos, durante esse processo teatral que vocês praticam? Bem, a música incidental, que antigamente nós falávamos, né, música de fundo, né, de base, a música incidental é extremamente importante. Mesmo que a gente, no meu caso, não concorde com o que a telinha joga hoje, mas que a coisa tecnicamente é muito bem feita, muitas vezes a gente nem sabe que tem uma música de fundo. Essa música deve agir, o senhor Fábio sabe melhor do que eu, deve agir naquilo que está acontecendo. É extremamente importante que essa música esteja adaptada ao texto. O texto, numa ópera, é a coisa que vem em primeiro lugar. Tem até um erro histórico do Villa-Lobos, quando fez o fundo musical, quer dizer, a trilha sonora do The Green Mansions, que era um filme sobre a floresta do Amazonas, um filme bem ruinzinho, por sinal. Então, ele fez um contrato em dólar muito bom, ele comprou o livro, leu o livro e fez a Floresta do Amazonas, a grande obra dele, fantástica. E quando ele entregou, alguém disse, não, mas não é assim que se faz isso. Tem que ver o filme. Ele disse que mudem o filme. Bom, não é assim. Resultado, houve uma confusão dos diabos, e ele mudou o nome da obra para a Floresta do Amazonas. Hoje nós temos essa obra independente, e foi feito o filme tirando trechos dali, que deram a um especialista para fazer essa trilha sonora, que é de extrema importância. E na ópera, especificamente, o texto comanda, e o autor, quando escreve, o compositor, o bom compositor, quando escreve, ele está ligado ao texto, e na cabeça dele passa a cena. A ópera de Mozart, que muitas vezes a gente diz, não tem nada uma coisa com outra, tem sim. Muitas vezes tem uma escalinha assim, é a corridinha que o personagem faz, que tem que estar. Quer dizer, uma série de coisinhas que a partitura musical ensina a parte cênica. Ensina ou sugere para a parte cênica. Quer dizer, é de extrema importância para nós, que vamos rever para o regente, de estudar, sobretudo, o texto, o conteúdo do texto, e depois ver o que o compositor escreveu. Neste texto, Puccini é fantástico nisso, fantástico. Cada palavra tem um acorde certo, tem uma melodia certa e tem um instrumento certo. E não só na ópera. Se me permite, eu vou alongar um pouquinho, mas é uma coisa muito bonita. Na Missa Solene de Beethoven, em que é uma obra para grande coro, solista e orquestra, tem um momento que diz Judicare vivos et mortos, e julgar os vivos e os mortos. O coro diz isso. A orquestra vai se diminuindo os instrumentos, e de repente só um trombone faz pam, 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 só isto. Eu fazia isso no Rio, Teatro Municipal, e o trombonista tocava ba, 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 e faltava força. Esse menino tinha, baita profissional, tinha sido meu aluno de prática de orquestra na universidade. No dia do espetáculo, eu chamei, disse, ô Gessé, aquela passagem, pois é, maestro, eu estou tocando forte, mas sabe, é um instrumento. Eu disse, desculpe, olha aqui a partitura, o que o texto diz.
Judicare, julgar os vivos e os mortos. Nessa hora você é Deus. É o juízo final, você é Deus. Ele disse, ué, é isto? Eu falei, é isto, pensa e toque. Bem, fomos para o espetáculo. No espetáculo, quando eu olhei, as coisas estavam olhando, eu estava de olho nele, ver o que ia acontecer. Ele se sentou, se ajustou melhor na cadeira. Para mim, se ele não tocasse, eu já sabia que ia sair maravilhosamente bem. Naquela hora, ele foi Deus. Ele tocou, julgou os vivos e os mortos. Quer dizer, o texto, mesmo numa obra que não é uma obra teatral, dizer assim, uma obra sinfônica, tem total importância para o compositor. Não sei se respondi a sua pergunta. Eu queria perguntar, você está trazendo sempre a questão do texto, né? Por outro lado, a própria música, ela modifica o texto, quer dizer, aquele que canta diz um texto de uma forma completamente diferente daquele que fala, né? Então, essa ligação também do cantor do soprano, com a forma como ele vai enunciar, também isso não vai modificar o próprio texto? A atitude ao cantar? Eu acho que não, perdoe-me. Não. Eu acho que a força do texto está ali. Eu tenho diversas maneiras de dizer. Há pouco tempo eu trabalhava numa ópera com um determinado diretor de cena. Ele disse, não, esse problema aqui de quando ele canta é um problema seu. Eu disse, meu não. É um problema do contexto que você quer dar. Você quer dar esse que seja ou então Então, depende do que você quer dar, depende do texto. Quer dizer, o cantor ele tem que se adaptar ao texto dele. Não só se a nota é si bemol, ele tem que cantar o si bemol, mas ele tem que ver o sentido. É claro que ele pode alterar esse sentido, mas o texto é que é a base de tudo, mesmo na obra. Essa é a minha visão. Você perguntou, eu queria falar o seguinte, eu não sei se vocês têm essa consciência, mas o que eu tenho observado de uns anos para cá é que a ausência de uma formação mais profunda e mais ampla, culturalmente falando, né, eu acho que tem levado as pessoas a se distanciarem muito de qualquer forma de expressão artística. E entre elas é a música, né? Os atores que eu tenho contato, que eu tenho recebido, que eu tenho trabalhado, a minha preocupação, uma das minhas preocupações é no sentido de fazer com que eles percebam o quanto é importante, não apenas a música, mas as artes plásticas, a dança, a literatura, a televisão, o cinema, etc, etc, etc. Por quê? Porque o que a gente acaba recebendo são pessoas que, quando você fala tomando a questão da música, né? Quando você fala em Brahms, Beethoven, Mozart, Villa-Lobos, etc., ninguém sabe do que está falando. E não é só desses compositores clássicos, eruditos, né? Mas se você falar de Lamartine Babo, Ari Barroso, Cartola, Pixinguinha, eles também não sabem quem são, entendeu? Então, a questão da música em relação ao ator e do ator em relação às várias formas de expressão, eu acho que é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada, muito bem difundida. Eu acho que as pessoas têm que ter, quando são atores ou quando pretendem ser artistas, independente de serem atores, artistas, sejam eles músicos ou artistas plásticos ou dançarinos, eles têm que estar ligados em todas as formas de expressão, né? E não apenas em relação a todas as formas de expressão, mas eu acho que tem que saber, tem que ter uma cultura muito ampla, sabe? Eu acho que tem que estar ligado à ciência, sabe? Também, sabe? Como é que atores que vão falar de um determinado personagem, por exemplo, a gente estava comentando de Galileu, aqui, da peça do Brecht,
como é que a gente vai falar, como é que um ator vai falar de Galileu ou vai interpretar um Galileu sem ter uma preocupação com a astronomia, com a física, etc., né? E a física está aí, a ciência está avançando, né? Procura-se a Terra 2, né? E tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim que eu acho que as pessoas têm que estar ligadas, né, em tudo que está acontecendo, que é para que elas não fiquem completamente alienadas do mundo em que elas vivem. E quando eu falo isso, eu não estou falando só dessas coisas que nos dizem respeito mais pessoalmente, mas tem que abrir o jornal todo dia, tem que ler, tem que saber que o Romário está lá na Câmara do Deputado brigando por uma série de coisas que são interessantes. Ele não foi apenas um grande jogador, ele está se mostrando um grande deputado federal, por exemplo, né? Ao passo que vocês têm que saber também que o Jair Bolsonaro é um idiota, né? E que o Marcos Feliciano merece a nossa vaia, porque ele não me representa. Então, eu acho que a gente tem que estar ligado a tudo, tem que saber. Economia, a gente não entende de economia, eu também não entendo porra nenhuma de economia, mas eu leio, porque um pouquinho, pelo menos, eu vou saber, sabe? Ah, eu odeio política? Odeio, sabe? Eu odeio política, não a política como uma questão do homem ao longo do tempo. Eu odeio os nossos políticos, né? Mas eu tenho que saber quem são esses canalhas que a gente elege, né? Então, a gente tem que estar ligado em tudo isso. Com relação à música, que foi a pergunta que você fez, eu acho o seguinte, a música incidental, num trabalho de teatro, eu acho que ela é fundamental, sabe? A gente tem que estar preocupado com isso, sim, porque a música, ela tem uma linguagem própria, assim como outros elementos que compõem uma peça de teatro, elas têm uma linguagem. Quando você coloca uma luz, quando você faz uma iluminação de uma peça de teatro, a luz tem uma linguagem, ela fala, né? Assim como a música que você escolhe, seja ela composta ou não para aquele espetáculo, mas ela tem que ter um significado, ela tem que ter um valor, né? Independente disso, a gente tem que ver também o seguinte, que os espetáculos musicais, eles estão bombando, né? A gente não tem mais, como a gente tinha antigamente, atores que não dançavam nem cantavam, né? Com raríssimas exceções. Graças à grande e maravilhosa Bibi Ferreira, né, que está aí, que Deus a proteja, que viva mais 94 anos, que é quantos anos ela tem, né? Então, hein? 98 não, 94. E, então, hoje em dia, o que nós temos? Nós temos atores que estão preocupados em dançar, cantar, e cantam muito bem, né? Independente, você vê, por exemplo, Rio e São Paulo tem questões em relação a musicais que são bastante diferentes. São Paulo tem mais franquias, Rei Leão, Mamma Mia, papapá. O Rio tem uma preocupação mais tradicional ligada à revista musical, né? Não que a gente esteja fazendo revista musical, mas tem uma coisa mais autóctone, uma coisa mais que é criada lá mesmo, né? Não deixa de ter também algumas franquias, mas mais uma coisa que é mesmo tipicamente carioca. Então, acho que isso a música é fundamental, ela é um dado, uma linguagem importante dentro da prática teatral, sem dúvida alguma, assim como outras, né? A preocupação, desculpe, estou me estendendo um pouquinho, mas só para finalizar, eu acho que quando a gente trabalha com atores, o ator tem que saber, sim, o porquê daquela música, assim como ele tem que saber também o porquê daquela cenografia, o porquê daquele figurino, o porquê daquela luz, tudo, né? Para que o trabalho cênico seja e pertença a todos, e não apenas àquele que pensou no espetáculo, né? Vocês conhecem a Ana Lúcia? Sim. Eu amo a Ana Lúcia, acho ela uma puta de uma atriz fantástica, né? E quando a gente faz um trabalho que realmente apenas os primeiros acordes de fascinação, e depois ela, Ana Lúcia, aliás, ao contrário, ela começaria cantando os primeiros acordes de fascinação, e depois entraria a Elis Regina
cantando. Então foi uma coisa assim, foi uma experiência que foi fantástica, um dos melhores momentos do espetáculo, né? Então é importante que você tenha justamente essa relação, né, com os atores e que isso funcione, que os atores possam se expressar e dizer o que eles querem, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, e que a gente respeite isso, né? Oi. Alô. Oi, eu sou o Kio. Eu queria perguntar ao Tônio, me referindo um pouquinho também à questão que a Verônica colocou antes, citando o Guénon, naquele aspecto de que tem essa contradição mesmo, ainda que ele fale de uma realidade que é europeia, acho que também entre nós, né, de os cursos de teatro estarem superlotados, é uma procura muito grande, e essa superlotação nem sempre encontra a mesma resposta nas salas de espetáculo, né? Eu tive como coordenador lá da Escola Livre de Santo André durante alguns anos, e agora, pouco mais acidentalmente, mas também aqui na SP, a seguinte experiência, e uma impressão, que isso, na verdade, que eu queria colocar para você, que é uma impressão mesmo, sem nenhuma certeza, que é a seguinte: os meninos, quando chegam à escola para fazer os cursos, na verdade, eles veem o teatro mais como uma espécie de reserva de qualidade, assim como está no discurso, inclusive, dos atores de televisão. É um lugar pelo qual se precisa passar, mas não é um lugar em si, onde se quer ficar. A primeira impressão é essa. Eu acho que, inclusive, uma das questões que a escola deve trabalhar é exatamente essa, o lugar de autonomia do teatro, ainda que seja relativo em relação aos outros meios. Mas, então, nessas entrevistas, por exemplo, que a gente faz, é muito comum a gente ver uma paixão muito grande dos meninos, né? Sem nenhuma maldade, mas é muito comum a gente ver essa paixão pela coisa do teatro. Então, você começa a investigar, a perguntar, mas aí você descobre que nunca leram uma peça. Aí foi ao teatro, quando foi a última vez? Ah, na infância. Então, é uma paixão, na verdade, meio abstrato, que, em certa medida, reforça essa ideia de que, na verdade, é uma coisa para além do teatro. Então, eu queria perguntar a você, porque, na verdade, entre nós, talvez seja a pessoa mais, né, que vem mais dessa experiência do trânsito do teatro, é um homem de teatro, nós também de televisão. Qual é a impressão que você tem disso, assim? O teatro tem sido mesmo esse lugar de passagem, na perspectiva das pessoas que o procuram? Como é que você está vendo isso? Eu acho que a desconfiança que você tem é uma desconfiança absolutamente correta, entendeu? Eu acho que a grande maioria, não sei se eu posso falar a grande maioria, mas eu tenho me deparado com uma grande quantidade de indivíduos que procuram as escolas de teatro e que depois acabam chegando até as oficinas de televisão, cuja única preocupação realmente é alcançar um determinado objetivo, que é uma certa celebridade, e sair do anonimato, né? Eu não estou dizendo que sair do anonimato seja uma coisa negativa. Eu acho que todo mundo tem, sabe, a possibilidade de alcançar uma certa projeção, uma certa notoriedade, etc., mas que isso seja fruto de um estudo, de um trabalho, de uma entrega, etc. E nem sempre a perspectiva, quando as pessoas procuram, é essa, né? Existe uma perspectiva imediatista, né? Quando elas, por acaso, chegam até mim, né, aí eu puxo o tapete delas, né? Eu puxo o tapete para mostrar que o buraco é mais embaixo, né? Se quer realmente alcançar essas coisas, que seja verdadeiramente legal, né? Que não seja apenas um trampolim, sabe, para ganhar dinheiro, para comprar o seu 1, 2, 3, 4, 5 apartamentos, né? Para fazer não sei quantas viagens para Disneylândia, né? Ou então, sabe, comer as gatinhas da televisão, entendeu? Que, no fundo, sabe, isso acontece de uma maneira muito corriqueira, né? Agora, eu acho que isso claro que a gente está falando a grosso modo, né? Evidentemente, existem pessoas sérias, umas pessoas que querem, que sabem o que estão fazendo, mas a gente está vivendo um momento, né, muito complicado,
né, artisticamente, culturalmente e principalmente educacionalmente falando, né? Eu acho que a revolução, né, que nós, vocês não, mas que nós mais velhos vivemos, presenciamos, né, ela fez tanto mal, sabe, ao Brasil, ao povo brasileiro, sabe? Hein? Hein? Um golpe, né? E até hoje a gente está vivendo a consequência de tudo isso, porque a educação chegou num ponto, num fundo do poço, que eu acho que tem mais fundo ainda, sabe? Graças a tudo que eles fizeram, a tudo que eles impediram que fosse feito, né? E é muito difícil a gente modificar essas coisas. Eu canso de falar dentro da própria emissora, dizer, olha, os atores chegam aqui mal formados, mas a culpa não é nem dos atores, nem das escolas de teatro. As escolas de teatro, evidentemente, nem todas são sérias, né? Uma boa parte delas, e principalmente os cursinhos de final de semana, são apenas caça-níqueis, né? E as pessoas topam o caça-níquel porque lá vai ter o seu fulaninho de tal que pode levar para a televisão, lá vai ter a fulaninha de tal que pode levar para a televisão, né? A questão não é nem esses atores, nem essas escolas. Essas escolas têm a responsabilidade, sim, mas o buraco é mais embaixo. A questão é uma questão que vem da base, da má formação, porque muitos atores não sabem ler nem escrever. E eu não estou dizendo isso de uma maneira caricatural. Não sabem mesmo. Você dá um texto para eles lerem, pode ser bula de remédio, sabe? Não sabem ler. Gaguejam, tropeçam, não sabem o que é pontuação, sabe? E para escrever, então, meu amigo, aí não tem jeito mesmo, sabe? Porque não raciocinam, não pensam, sabe? Qualquer coisa que venha à cabeça, bota no papel e geralmente é um desastre. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar, vocês já deram uma pincelada, né, o Antônio, mas eu queria perguntar assim, para todos, o que o educador, formador, né, pessoa que trabalha com educação teatral, o que ele não deve fazer? Qual é o maior pecado que ele comete ao trabalhar com os atores, com os alunos, enfim, com as pessoas que estão interessadas no teatro? O que é a coisa mais detestável? Eu vou começar com a bucha? Eu acho que tem muitas coisas que ele não deve fazer. Acho que tem muitas coisas, não sei, assim, talvez eu diria que ele não deve querer entrar nessa onda de transmitir determinados conhecimentos e impor determinadas coisas, sabe? Olha, o jeito certo de fazer é assim, o jeito certo de fazer é assado, ou se colocar numa determinada posição de um grande guru, de uma grande pessoa que sabe tudo, e que, olha, a cena que eu imaginei lá em casa é assim, então você tem que fazer assado. Embora eu fale isso, e eu sei que um Bob Wilson da vida faz isso de uma maneira magistral, então também, quem sou eu para dizer o que eles não devem dizer, não devem fazer, né? Mas eu acho que talvez isso, tá imbuído de muitas verdades e de muitas certezas, pode fazer com que ele não se coloque numa posição de aprendizagem também, e um processo de criação é um processo de aprendizagem para todos. Acho que por aí. Eu acho que o diretor, seja ele o regente, o diretor de teatro, o diretor de uma escola, o guarda de trânsito. Aliás, o guarda de trânsito tem alguma coisa muito semelhante à minha profissão.
Ele usa os braços. E ele coordena o trânsito, o que não é fácil. Por isso que, em inglês, o motorista de ônibus também é chamado conductor. Então, em inglês, eu sou orchestra conductor. E o outro é bass conductor. Mas é conductor. Eu acho que a coisa principal em qualquer líder. Você perguntou o que não deve fazer. Então, eu vou responder exatamente o que eu acho que ele não deve faltar com respeito ao ser humano. Se ele fizer isto, não só o líder, mas acho que tudo na vida. Até quando nós vivemos, duas pessoas que vivem juntas, se uma falta com respeito ao outro, acaba o relacionamento. Então, eu acho que nós, enquanto líderes, momentaneamente, diante do seu grupo, não desrespeitar o outro. Isso não significa que a gente seja bonzinho e deixa fazer o que quiser. Isso é outra coisa. Mas o respeito pela pessoa humana, eu acho que é a coisa fundamental, não para o líder, mas na vida. Eu acho, respondendo a tua pergunta, que o maior pecado que pode ser cometido é destruir o sonho das pessoas. Porque por mais equivocadas que elas estejam, por mais que elas tenham procurado fazer teatro, ou fazer cinema, ou fazer televisão, elas têm um sonho, né? Mesmo que esse sonho seja um sonho massificado, um sonho alienado, um sonho sem um objetivo maior do ponto de vista artístico. É um sonho. E eu acho que se a gente respeita o sonho dessas pessoas, né, e evidentemente a gente está respeitando o ser humano, como o Roberto falou, né, que é fundamental, eu acho que a gente tem que deixar claro para essas pessoas que o sonho ele pode adquirir cada vez mais qualidade, né? E que nem sempre aquilo que inicialmente era sonho era apenas delírio, né? E sonhos se realizam, delírios talvez não. Né? Dá tempo de mais uma pergunta? Queria fazer para o maestro. Vocês falaram, os três, acho que tocaram em questões como transformação, qualidade, respeito, estudo, necessidade de aprofundamento. O maestro falou bastante da necessidade do cantor entender aquilo que está cantando, ter uma preocupação com a interpretação daquilo que está sendo dito, falado. Eu iluminei algumas óperas, não tenho uma experiência assim tão aprofundada em ópera, mas eu me deparei com algumas situações que daí eu queria te perguntar como lidar pedagogicamente com essa questão, que os músicos de orquestra tocam com um relógio no fosso. Num dado momento, o final do expediente dele, o relógio chega na hora, ele para, onde tiver que parar, onde estiver, e resolve que acabou, porque o acordo dele de trabalhar é aquele tempo e tal, ele vai embora. Então, qual é a ligação desse músico com a questão artística, com a obra, com o fato de estar ali tocando, fazendo música? Isso é uma questão. E a segunda, 2 pré-gerais e um geral, e você começa a temporada. Como conseguir fazer com que os trabalhos tenham qualidade? A gente vê óperas que são muito bem realizadas, cenicamente, cenograficamente, luz, tudo, né? Os músicos ensaiam muito mais tempo do que isso que eu estou falando. Mas a hora que junta todas as partes, e como você mesmo disse, a ópera é uma arte que engloba o teatro também, que tem um peso importante, né? E no teatro a gente ensaia muito o conjunto todo pronto para ir para a cena e para entrar na temporada. Então, como lidar com essas duas situações? A gente ensina na escola e pede na escola o empenho, a dedicação, a profundidade do aluno, a pesquisa, a verdade, a opção
por aquilo que está fazendo ser algo vital na vida dele e tal. E aí, quando você se depara com essas situações, aonde que fica todo esse ensinamento que você luta para colocar na cabeça do aprendiz, né? Então, não sei se precisaríamos colocar na escola também os diretores de teatro que cuidam das instituições, se os músicos precisariam passar por uma reciclagem. Eu não sei se isso é um problema para você, se você enfrenta isso, e como que você lida com essa questão. Olha, a sua pergunta, para dar uma resposta, talvez nós tivéssemos que ficar aqui até às 6 horas da tarde, porque é extremamente complexo e a sua pergunta é extremamente profunda. É difícil, é complicado. Tentando resumir as coisas, um grupo de teatro, uma peça que tem, não sei, 10 personagens, 15, já é bastante. Uma orquestra, às vezes, tem 90. Não sei se vocês sabem o custo de uma orquestra sinfônica. Vocês têm ideia de quanto custa 1 segundo numa orquestra sinfônica? 1 segundo. Custa cerca de 15 a 20 dólares. 1 segundo. A OSESP deve estar custando talvez um pouco mais. 1 segundo. Então, é um organismo muito caro. Quando a gente diz, o músico quer sair cedo, ele tem um horário de trabalho. Esse é um problema do regente. O instrumento, eu vou devagar um pouquinho, me perdoe. Um pianista, um violinista, um cantor, ele pode ir para casa e estudar a parte dele separadamente. Um regente, ele tem um horário estabelecido pelo teatro, tem tantos ensaios para fazer essa ópera. Então, o regente tem que saber ensaiar, não perder tempo. Infelizmente, tem muitos colegas que perdem tempo. Não começam na hora. O que dizem que o brasileiro não tem horário. O que não é verdade. Em 2011, eu fundei aqui em São Paulo a Orquestra do Teatro São Pedro, que infelizmente, por questões políticas e outras coisas mais que eu não posso nem falar, de tão sujo e sórdido, eu tive que sair. Mas era uma orquestra que não tinha inspetor, e todos chegavam na hora. Mas isso fazia com que a direção cumprisse. Eu nunca cheguei atrasado. Posso eventualmente chegar atrasado. Mas é uma orquestra que funcionava perfeitamente bem. Mas nós temos esse limite, o que complica realmente. Quando a gente diz que o músico não está interessado em saber das coisas, não é bem verdade. Alguns não estão interessados mesmo. Mas veja o seguinte, o músico de orquestra ele fica no fosso da orquestra. Ele é um anônimo. O ator, o cantor está lá em cima, está aparecendo. Tem um aplauso para ele especificamente. Às vezes tem a vaia, mas é ele o responsável. A orquestra, ele está ali anônimo. Por isso que, muitas vezes, se diz que uma orquestra de teatro deve, de quando em quando, fazer um concerto no palco, para o ego das pessoas. Por que não? As pessoas têm que aparecer. Isso cabe à direção não deixar que o músico se deteriore ali embaixo. É muito comum ver a orquestra sentada assim, o cara tocando assim. Aí a gente vem e zanga. Eu costumo dizer, por favor, não sente assim, porque a sua coluna vai ter problemas, e vai mesmo. É claro que quando eu tinha 30 anos, eu não podia dizer isso para um cara que tinha 40 de orquestra. Hoje, que eu tenho 70, eu posso dizer para um jovem, cuidado com sua coluna, sente-se melhor, mas o som tem que sair melhor. E cabe às direções, não é muito a questão de dinheiro que se fala. É claro que se pagar 1 milhão por mês, você vai se acostumar a 1 milhão por mês, vai querer 1 milhão e 100, óbvio. Respeitar esse músico.
respeitar o que é ter condições de trabalho decentes, o respeito de uma partitura que está não fotocopiada, mal fotocopiada, luz ruim, a cadeira balançando, a estante que não é boa. Então, por isso que o músico tem essa fama de criar caso. Mas antes do músico criar caso, são as direções que criam caso. Eu estou me colocando no lado da direção também. São as direções que não sabem tratar com essas pessoas. Por isso que eu falei para ele do respeito. Quando falta o respeito, falta tudo. Tem esse problema do número de ensaios. Faz-se um pré-geral, ou 2 gerais, uma coisa assim, e vai em cena. Eu tenho cabelo branco desde que eu tinha 40 anos, porque é uma adrenalina terrível. Muitas vezes a gente bota um espetáculo no palco que não está devidamente ensaiado, como deveria estar ensaiado. Não vamos fazer também, como certa vez um determinado autor, isso já no século passado, reclamou, depois que ele fez 115 ensaios numa ópera, e no final ele ainda queria mais meia hora para passar alguma coisinha. Os músicos disseram, não é possível. Ele disse, puxa, vamos entrar em cena sem ensaio. Quer dizer, exagerando a coisa. Mas é um problema sempre muito grande de fazer. Eu digo que a ópera é um milagre. É um milagre que normalmente dá certo. Às vezes não dá certo. Mas é porque você tem orquestra, você tem cantor, você tem coro, você tem balé, você tem iluminação, tem cenário que sobe e desce, tem um monte de coisas complicadas que numa peça de teatro, sem a orquestra, às vezes resolve. Pode uma falha que tem falha sempre, graças a Deus, que o dia que não tiver falha não tem graça. Eu me lembro de uma ópera, eu fazia um Guarani, que no final, a explosão do castelo, né? Simplesmente o cidadão ficou nervoso e explodiu o castelo antes da hora. E eu tive que correr com a orquestra para poder chegar junto da explosão. Então, são coisas que acontecem e é muito difícil realmente você poder conjugar tudo isso. Mas o músico, muitas vezes, eu procuro dizer para os músicos o que está acontecendo lá em cima. Como é aquele exemplo que eu dei há pouco do trombone, que ele era Deus, você precisa saber o que está tocando. Quantas vezes eu peço aqui no Teatro São Pedro, eu fazia sempre isso, distribuía com toda a orquestra a sinopse da ópera. E à medida que ia acontecendo, eu ia dizendo, olha, isso aqui, fulano está cantando isso é uma frase de amor, isso é uma frase de ódio, para poder integrar as pessoas e fazer. Ópera realmente é um espetáculo fascinante, muitas vezes para quem está na plateia. Para quem está ali fazendo o espetáculo é muito complicado. Mas não sei se eu com isso estou respondendo a sua pergunta, tentando resumir as coisas, mas isso que o Tony falou, que muitas vezes o ator não sabe ler e não sabe escrever, isso acontece com o músico de orquestra também. Ele não tem informação da vida, porque, infelizmente, nos conservatórios, isolam. A música é uma coisa diferente da vida. É muito comum no conservatório dizer, minha filha, você tem uma voz linda, vai para a Europa, que lá vão te dar valor. Você vai para a Europa para lavar prato. E depois, então, você vai mostrar o seu valor, você tem que mostrar aqui. Então, os conservatórios são muito culpados, que isolam o estudante de música da vida, do ler o jornal, como disse o Tony, de ler as coisas sobre economia, sobre política, enfim, é a vida que está ali. Isso faz muita falta nas universidades. Eu dei aula de regência durante quase 30 anos na Federal do Rio de Janeiro, e com muitos cursos por aí. Eu vejo que quando a gente fala em vida e aliar aquele texto musical ou texto literário à vida, as pessoas se assustam, porque falta basicamente essa formação ou essa informação. E só um parênteses aqui, concordo integralmente com o Antônio quando ele fala desses cursinhos. Eu dei muito curso de verão. Os cursos de verão são cursos para informação e não para formação.
Eu tive alunos que depois de 3 anos fazendo o curso, vai embora, meu filho, que eu não posso fazer mais nada. Aqui é para informar o que você vai fazer, e não para formar, porque eu não posso formar. Então, é complexa essa questão. Muito obrigado por essa pergunta. Bom, acho que nós vamos ter que ir encerrando por causa do tempo também. Queria agradecer mais uma vez ao Tônio, à Verônica, ao maestro Roberto, por estar aqui presente conosco, debatendo essa questão da pedagogia do teatro, e dizer que o nosso próximo encontro do colóquio é no dia 28, agora na terça-feira, das 19 às 21 horas, com o professor Florian Wassen, que é um professor da Universidade de Hannover, que vai falar sobre o tema teatro, mais ou menos pedagogia do teatro. Então, discutir essa relação entre o teatro e a pedagogia do teatro. Muito obrigada a todos.